minutos. Hora da verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. César é um adolescente instável, muito dependente dos pais, tem dificuldade de tomar suas próprias decisões, não gosta de sair de casa e vive no computador. Já Ana tem opinião própria, quer ser arquiteta, busca sempre novos desafios e usa o computador com moderação. César e Ana são irmãos. Ela tem 17 anos e ele 15. Um detalhe, ele nasceu de cesariana e ela de parto normal. Anos atrás, a maioria dos brasileiros nascia de parto normal, com o auxílio de parteiras, pessoas simples e humildes que tinham a sabedoria herdada de fazer vir ao mundo milhares de pessoas. Então, no momento do parto, percebia-se o esforço físico de 3 pessoas, a mãe, a parteira e o bebê. Este último, inclusive, que fez sua primeira escolha na vida, a data do seu nascimento. Ao longo da existência, as pessoas continuaram então a parir o seu destino. Começaram a trabalhar cedo, fizeram muita força para alcançar o que queriam, enfrentaram muitos desafios e aprenderam que não existem atalhos. E aquilo que se chama de menor esforço resulta sempre em perdas no futuro. Hoje vivemos a síndrome da geração cesariana. O objetivo é pular degraus, descobrir atalhos, facilitar ao máximo a conquista de tudo. Os exemplos são inúmeros e tem no governo federal a sua maternidade, no excesso de bolsas e de cotas, seduzindo as pessoas para a posse de bens materiais, como se isto fosse o passaporte para a cidadania e a justiça social. Passa também pelos pais que buscam aí dar tudo aos filhos, sem exigir deles um mínimo esforço, sequestrando deles o insubstituível sabor da conquista pessoal. O resultado? Jovens sem criatividade, sem perspectivas, sem sonhos. Ninguém quer correr atrás, mas todo mundo quer chegar na frente, de preferência na banguela, sem esforço, sem luta. Triste olhar para jovens tristes, escondidos atrás das telas virtuais, com medo do futuro, dos outros e de si mesmos. A geração cesariana corre o risco, desde o nascimento, de não gerar seus próprios caminhos e, ao não enfrentar as pedras, não chegar ao topo da montanha que exige esforço, persistência e garra, mas que possibilita a sensação indescritível da missão cumprida de quem chegou onde queria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o campeão mundial de cesarianas. Enquanto o percentual recomendado é de 15%, a média nacional é de 52,2%. A cesariana é um parto cirúrgico indicado apenas quando a mamãe, ou o bebê correm algum risco. No parto normal, a recuperação é mais rápida e o bebê sofre menos riscos de problemas respiratórios ao forçar o pulmão em sua primeira respiração. A questão envolve ainda aspectos financeiros e de agendamento médico. Sobre as nossas personagens no início desse texto, o César teve recentemente problemas de postura corporal e está em tratamento em uma clínica de fisioterapia. Quanto a Ana, ela vai muito bem, obrigado. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, 22 de outubro de 2012, ao vivo e em cores para todo o Brasil e todo mundo, via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja nos acompanhando aí, o 37216955 já está em linha aberta com você, bem como o nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpox.com.br. E hoje nós temos aqui um assunto muito importante para todos nós, para todo o Brasil. Hoje discute a questão dos transportes, do trânsito, do transporte coletivo principalmente. E nós trouxemos aqui para a gente conversar, debater, um bate-papo aqui com o diretor da empresa concessionária do transporte coletivo em Poços de Caldas, a Auto Ônibus Circulare. Nós trouxemos hoje, prazer recebê-lo, o empresário Flávio Cansado, que é o nosso entrevistado, o seu entrevistado aí. Faça as suas perguntas, conforme eu disse, para o nosso telefone ou então via endereço eletrônico. Flávio, boa noite. Eu comecei o programa aí falando das gerações, E para a gente começar um pouco diferente,
Queria saber um pouquinho a sua origem, né? Porque muita gente conhece o empresário Flávio Cansado, mas não conhece o Flávio, por exemplo, o pai, o Flávio, que foi filho também, claro. Mas conta um pouquinho dessa nossa história. Boa noite, obrigado, da sua história. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. Boa noite, amigos da TV Poços, telespectadores. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, participando da Hora da Verdade. William, bom, eu sou casado, tenho 5 filhas. 5 filhas? 5 filhas. Nossa, Flávio. Só mulheres, então, na sua vida? Só mulheres. E fui criado em Belo Horizonte, sou nascido em Bom Despacho. Cidade pequena, a 150 quilômetros de Belo Horizonte, a estrada saída de Belo Horizonte para Uberaba, Uberlândia, cidade que tem pouco mais de 60 mil habitantes. Sim. Mas fui criado em Belo Horizonte. Meu pai, na época, tinha um caminhão. Seu pai era caminhoneiro? Caminhoneiro, dirigia, fazia o transporte. Mas ele era um motorista também de caminhão? Motorista, tinha um caminhão e era um motorista, então você mecânico. Já tem no sangue o transporte mesmo? De criança. De criança. Uhum. Então ele fazia o transporte de carga e por volta do ano de 1959, na época eu já tinha 3 anos de idade, ele resolveu mudar para Belo Horizonte, vendeu o caminhão e adquiriu um ônibus. E trabalhou com o seu ônibus como motorista, era o mecânico. Ele tinha um ônibus só? Um ônibus só. Ele vendeu o caminhão e adquiriu um ônibus? E adquiriu um ônibus, trabalhava na linha do Salgado Filho, em Belo Horizonte. Na época ofereciam muitas linhas e tinham poucos candidatos, poucos veículos, a maioria era importado, era muito difícil você conseguir adquirir um ônibus. Então ele iniciou com esse ônibus e depois, com o passar do tempo, entrou numa sociedade já com um amigo e adquiriram uma pequena empresinha, que era o Pradinho Vermelho, que tinha 12 ônibus, aqueles torpedinhos, sabe, aqueles pequenininhos, 3/4. E aí iniciou a sua trajetória com a empresa. Ele acabou vendendo a parte dele para o sócio e adquiriu uma outra, que é o Jardim América, na época um bairro em formação em Belo Horizonte, que tinha 12 ônibus, porém veículos mais velhos, a região era toda estrada de terra. E com o passar dos tempos, a partir dos meus 13 anos de idade, eu comecei a ajudar meu pai na empresa. Quer dizer que você começou com 13 anos? Com 13 anos. E você nasceu já que a gente puxou o assunto aqui da cesariana e parto normal, você nasceu de parto normal ou cesariana? Eu nasci de parto normal. Parto normal. Uma família de quanto? Nós somos 7 filhos, todos os 7, graças a Deus. Nascemos de parto normal, somos 4 homens e 3 mulheres. E todos nós aprendemos que na vida você tem que dar o seu esforço, você tem que trabalhar e tem que conquistar o seu pão de cada dia, e como foi ensinado, né? Com o suor do rosto, com o trabalho, com a dedicação, mas acima de tudo, com o amor naquilo que faz. Meu pai sempre usava uma frase que eu não esqueço nunca: olha, por onde Deus passa, nada embaraça. E com fé, as dificuldades são passageiras. Então tudo passa, mas você tem que fazer da sua parte. Se você não fizer, nada não acontece. Tudo passa, menos o motorista e o cobrador, como diz, né? Agora você, na verdade, então você começou, você também ajudava o seu pai no ônibus? Você dirigia ônibus? Como é que você atuava dentro do ônibus? Bom, eu trabalhei de cobrador de um ônibus nas férias, era o que eu mais gostava. Nas férias, eu e meus irmãos, hoje é o carro extra aqui em Poços, lá em Belo Horizonte chamava Movimento, que é o horário de pico. É tirar o horário de pico que começava às 6 da manhã e até 8 horas da manhã como cobrador nas férias. É fantástico. A gente trabalhava, aprendia a profissão, lidava com o público e ganhava um trocadinho, um dinheirinho que era uma maravilha, viu? Era então, muito bem-vindo. Hoje você vê quantos empregados hoje tem a Circular e quantos são motoristas e cobradores da empresa na atualidade? Hoje nós temos um total de efetivo, o total de funcionários da empresa ultrapassa 700 funcionários, chega a 720 no total. A gente tirando os afastados, que eu acho que é justo tirar, a gente fica em torno aí de 680 funcionários efetivos trabalhando.
Na nossa equipe hoje são motoristas, são cobradores, mas são mecânicos, são pessoal de limpeza. A parte de manutenção ela é feita em 3 turnos. Aliás, a parte de operação de tráfego, motoristas e cobradores, são em 3 turnos. A parte de manutenção nós temos a manutenção diurna e noturna. Nós temos uma equipe que trabalha de dia e a equipe que trabalha de noite, senão não dá conta. Só a empresa de transporte urbano, nós estamos rodando, em média, 670 mil quilômetros por mês dentro de Poços de Caldas. 670 mil, isso corresponde, por exemplo, vamos pensar em termos de volta em torno do globo terrestre, não sei. O globo terrestre, já vi até você falando numa entrevista sobre isso. É um bom comparativo. Olha, em ordem de grandeza, gente, é muita coisa. O globo terrestre tem 40 mil quilômetros. Então, 670 mil quilômetros por mês, nós estamos falando aí em 17 vezes, praticamente 17 vezes ao globo terrestre 17 por mês. Viagens, então, em torno do globo terrestre por mês. É o único dia útil que os veículos eles operam na totalidade de segunda a sexta, sábado diminui um pouquinho, domingo é bem racionalizado. Num dia útil, a média fica entre 23 mil até 25 mil quilômetros num único dia, dentro da cidade de Poços de Caldas. Isso, nós estamos conscientes da nossa responsabilidade. A nossa equipe de motoristas, fantástica equipe de motorista, cobrador. A partir de 4 horas da manhã, a equipe já está chegando para iniciar o primeiro turno. Eles têm consciência que o profissional, o trabalhador que se desloca até um ponto do ônibus, ele não quer saber se teve uma doença na família, se o motorista adoeceu, se a esposa, se o filho, se teve algum problema. Ele precisa do veículo passando no horário, porque ele tem os seus compromissos. Então, para isso, você tem que ter toda uma estrutura de apoio logístico de operação, mais a equipe de reserva, sim, que nós temos escaladas todos os dias, para cumprir os 1.600 horários por dia útil que nós executamos dentro de Poços. Faça chuva ou faça sol? Faça chuva ou faça sol. 365 dias por ano, os feriados, é Natal, é Ano Novo, é Carnaval, nós não podemos parar. É um serviço essencial, colocado até na Constituição Federal, mas de prioridades e que depois a seguir nós podemos voltar a esse assunto, porque a nossa clama é em razão disso. Ele é essencial no papel. Na prática, isso não acontece. Aliás, Flávio, você hoje, a própria empresa convocou uma coletiva de imprensa, né? Eu acho que nós temos essa matéria feita aí pelo Telefatos. Queria pedir para o diretor, né, o Guedes, para que ele colocasse para a gente. Então, a matéria que foi feita hoje, que a Circulare convocou aí uma entrevista coletiva, então nós vamos assistir essa matéria do Telefatos para a gente começar também outros assuntos no programa Hora da Verdade de hoje. Durante a coletiva, o diretor da Circulare demonstrou preocupação com o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Segundo ele, a tarifa não sobe há 2 anos. As autoridades não combatem o transporte clandestino na cidade, que a cada dia aumenta mais. Além disso, é oferecida por força de lei uma grande quantidade de gratuidade e desconto na tarifa. Nós da Circulare não gostaríamos de estar assumindo um papel de ter que ficar pedindo reajustes que ninguém quer, a população não quer, com razão, mas somos obrigados pelos aumentos de custos que sofremos e pela altíssima carga tributária e os benefícios exagerados que são dados de gratuidades, ainda mais que está em discussão a universalização do passe escolar, e isso vai onerar mais ainda o sistema. De acordo com o diretor, o preço de Poços hoje é semelhante ao cobrado em Pouso Alegre e Varginha. Porém, enquanto nestas cidades a frota é de 58 e 59 ônibus, em Poços é de 125. O preço ideal seria de R$ 3,18, mas ele enviou um pedido de aumento da tarifa de R$ 2,50 para R$ 3,00. Mas a prefeitura pode subsidiar uma parte desse valor através de verbas municipais. Se a prefeitura resolver subsidiar os passes estudantis do município e baixar o ISS, que hoje é 5%, somente esses 2 itens
já dá para reduzir em 10% o valor pleiteado. Sobre a questão de dar meia passagem para todos os estudantes de Poços, o empresário afirma que neste momento é inviável e isso iria fazer aumentar o preço da tarifa para todos os usuários. Não é justo beneficiar o estudante penalizando o trabalhador que vai pagar a tarifa. A solução seria um subsídio, que a própria prefeitura subsidiasse essas passagens. Nós não somos contra o passe estudantil, nós somos contra o trabalhador ter que pagar. Nós somos a favor que tenha um subsídio para baratear a tarifa. Flávio, então a gente, claro que o assunto é bastante extenso, o objetivo dessa entrevista justamente é detalhar alguns pontos que você já citou aí nessa entrevista para a TV Poços, para toda a imprensa aqui na nossa cidade. Agora, uma das questões que chama bastante atenção, até eu vi um cartaz nos ônibus da cidade, onde você disse que a tarifa hoje deveria ser de R$ 3,00, mas que ela poderia ser bem mais barata, R$ 1,63, se eu me recordo bem. E isso é interessante, porque a população fica pedindo, né, claro, solicitando uma tarifa mais barata e há algum tempo você disse aí, esse reajuste, que é uma situação que a empresa também não gostaria, é isso mesmo? É exatamente isso. Eu acho extremamente desagradável. Eu fico muito desconfortável de todo ano ter que ficar pedindo reajuste da tarifa, sendo que nós não temos culpa nenhuma. Né? A verdade é que nesses últimos 2 anos, que o último estudo que a comissão fez foi em outubro de 2010. Então está 2 anos sem aumento, sem reajuste. 2 anos sem reajuste. A comissão aprovou a tarifa de R$ 2,50. E essa tarifa foi parcelada de 2 vezes. Então, há 2 anos. E nesses 2 anos, o óleo diesel subiu 13,5%. Os salários, 23%. Aí o pessoal, mas o salário subiu muito. Não, é contingência de mercado. Primeiro que o salário mínimo ficou mais alto que o salário de cobrador. Então, nós tivemos que reajustar o cobrador e reajustando o cobrador em cadeia dentro da empresa, você tem que ir reajustando toda a equipe. E somente o salário mínimo nesse período foi reajustado em 21%. É necessário? É muito necessário, mas isso afeta a cadeia produtiva. Depois, também, o mercado de trabalho, nós começamos a ter faltas de motoristas. As outras empresas de transportes estavam pagando salários mais altos, o que nos obrigou também a acompanhar o mercado. E os demais insumos que subiram. Então, isso é um reajuste natural. Agora, o que chama atenção, o que nos deixa bastante chateados e desconfortáveis, que eu acho que está na hora da gente chegar e conclamar a população também para conhecer os fatos. Você sabia que... olha, eu vou usar os números de Poços de Caldas, mas os números, para não ter discussão, é o que está no folheto do MDT. É uma publicidade que os senhores vão ver em todos os ônibus, já está em todos os ônibus. Não sei se a gente tem isso em arte, mas eu acho que dá para talvez captar perfeito. O que fica melhor. Deixa eu ver se a gente consegue, eu não sei, parte técnica aí, se consegue captar melhor essa arte que o Flávio está falando, que é uma arte que já está, os cartazes estão nos ônibus, né? Já estão nos ônibus. Se você pudesse mostrar então, Flávio. Já estão também... Quer pegar aqui? Dá licença. Já estão nos jornais. Fica mais fácil, não sei. O que eu gostaria de explicar para a população, para deixar bem claro, é que a maior parte da tarifa, do valor que é pago, é para impostos e para as gratuidades e os benefícios do sistema. Esse movimento, o MDT, Movimento Direito ao Transporte, Tarifa Cidadã, é um movimento que está sendo feito por 460 entidades no país e tem como objetivo conscientizar todas as autoridades competentes para o problema do transporte urbano. E se é um serviço essencial, não é justo que a população pague uma tarifa tão alta. Em números de Poços de Caldas, esses são números do Brasil, onde fala, se diminuir a carga tributária, você diminui 18% no valor da tarifa. Se você tiver os benefícios, a fonte de custeio para as gratuidades
e para o passe estudantil, você consegue diminuir mais 19%, e se você tiver também uma política de redução de custos para os insumos básicos do transporte, o caso o óleo diesel, tem aí os pneus, os óleos lubrificantes, as peças que são embutidos nos impostos da indústrias que fabricam. E a atividade, por ser essencial, ela deveria ter um tratamento diferente do que tem hoje. Hoje, só para os senhores terem uma ideia, em Poços, vou citar Poços porque aqui o número é mais alto. Realmente, nós temos 5% de ISS e a maioria dessas cidades, algumas são até isentas, quase isentas, é o caso de Manaus, 0,1%, o caso de Belo Horizonte, 2%, e a grande maioria das cidades com ISS na casa de 2% ou menos, dependendo da região. Então, em Poços de Caldas, o nosso ISS aqui é de 5%. 5%. O Imposto sobre Serviços. O Imposto sobre que Serviços. É o que a Circular paga. O que a Circular paga é no município. Isso quer dizer que da tarifa de R$ 3,00, 15 centavos vai para a prefeitura, sobra R$ 2,85. Mas na somatória geral é que vem a diferença. Se a prefeitura subsidiar o passe estudantil hoje existente, que é para as escolas públicas municipais, e der a isenção do ISS para a empresa, ou reduzir, diz que não pode isentar, mas pode reduzir a alíquota para 0,1% que seja, somente esses dois itens já podem deixar a tarifa 10% mais barata. Mas se a gente conseguir, dentro desse movimento de tarifa cidadã, um trabalho firme, pesado em cima da redução da carga tributária, hoje da tarifa, 25% da tarifa são impostos. Então, uma tarifa de R$ 3,00, senhores, 75 centavos são impostos que são pagos. Ou são impostos na fonte, ou são os impostos em cima da folha de pagamento, que são os encargos sociais direto da folha. Não estou falando de 13º nem de férias, que é justo que o trabalhador receba. O problema é você pagar um 13º no mês apertado, salário dobrado, ainda ter que pagar mais 36% desse valor em cima do salário para o governo de encargos sociais. Difícil, o funcionário está descansando em casa, está de férias, muito justo, ele tem que tirar as férias, você paga o salário com mais 1/3, está justo para o trabalhador. Muito merecido. Porém, você tem que pagar mais 36% desse valor para o governo de impostos. Isso aí significa que na somatória do ISS, do PIS, do CONFINS e esses encargos, chega a 25%, sendo assim bem econômico. Porque tem gente aí que na ponta do lápis diz que os impostos chegam a 40% na parte produtiva e na prestação de serviço. Somente esses dois itens, se a gente implantar, se a prefeitura subsidiar todas as gratuidades do município e der um benefício aí em cima dos impostos, nós vamos conseguir ter uma redução drástica de tarifa. As gratuidades, só para resumir, para concluir, nós temos em Poços de Caldas, por dia, um número médio de 10 mil passagens por dia de gratuitos. O que são? São os idosos acima de 65 anos. Está certo que Poços tem essa população até maior que outras cidades, mas são bem-vindos aqui em Poços. A gratuidade dos maiores de 65 anos, são as grávidas do programa materno-infantil, policial militar, policial civil, são fiscais da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, até os carteiros têm o benefício da gratuidade no transporte. Então, esse número exagerado de gratuidades onera o sistema. Se tiver fonte de custeio, que alguém pague. Não é justo o trabalhador pagar por isso. E não é justo a empresa ficar sendo penalizada todo ano que chega aqui defendendo, porque subiu óleo diesel, subiu o salário. Até porque, assim, você está dizendo, acompanhando o seu raciocínio, na verdade não existe nada gratuito, né? O nome gratuidade até, desculpe, mas até não seria adequado, porque alguém está pagando isso. E, na verdade, isso... Quem paga essa gratuidade que você está se referindo, a esse excesso? Quem paga essa gratuidade? É o usuário. É o usuário do transporte urbano que tem um ônus de pagar uma tarifa cara, porque essa tarifa está gorda, porque além dos custos operacionais do sistema, todo o custo, que não é pouca coisa, ainda você tem que pagar 25% de impostos, você tem que arcar com todas essas gratuidades, com todos esses benefícios sem fonte de custeio. Tranquilamente, o movimento
Tarifa para cidadã? não cidadão, movimento Tarifa Cidadã. Que os senhores vão ver os cartazes nos ônibus, nos jornais, a publicidade também na televisão, nos canais de televisão, nos rádios. Ele vem para alertar a população, para a gente criar um movimento até para o futuro. Porque está insustentável, está absurdo. A cidade, cada vez são mais congestionamentos, são mais veículos nas ruas e não podemos continuar nesse círculo vicioso negativo. Cada vez que sobe a tarifa, cai o número de passageiro. Cai o número de passageiro, tem que subir a tarifa. Sobe de novo, cai mais ainda. Está errado. E você podendo trabalhar com uma tarifa de R$ 1,53. É para assustar mesmo. Se tiver quem pague, que eu acho que é o justo subsídio, a fonte de custeio para bancar as gratuidades, os benefícios do passe estudantil, se puder reduzir a carga tributária do setor, que é absurdamente alta, e se tiver também uma política para reduzir os custos, principalmente do óleo diesel, isso diminui o custo operacional em 49%, o que quer dizer que poderíamos trabalhar com uma tarifa de R$ 1,53. Então, é isso que nós temos que lutar, porque nós não queremos chegar aqui todo ano e pedir para aumentar a tarifa, muito pelo contrário. E só para finalizar, a cidade tem muito transporte clandestino. Nós já fizemos várias notificações extrajudiciais para a Prefeitura, e inclusive uma notificação judicial, e agora estamos com uma ação contra a Prefeitura. Nós estamos em guerra com o prefeito, sim, porque nós queremos que ele cumpra o contrato. E não só o contrato, como a Lei Federal de Mobilidade Urbana, que diz que é obrigação da Prefeitura, do Poder Concedente, combater os transportes clandestinos na cidade. E por uma questão de justiça, não pode combater, é o mototáxi, são as vans, são irregulares, tá bom. Então, por uma questão de justiça, vamos igualar a condição. Vamos trabalhar exatamente do jeito que eles trabalham. Não vamos pagar essa carga tributária, não vamos pagar encargos sociais, não vamos carregar as gratuidades todas que o sistema tem, não vamos ter um sistema de vans de transporte especial para cadeirantes, que dá um prejuízo de 34 mil por mês para o sistema, porque são 3 turnos que eles operam as vans, são 3 vans, só de motoristas fixos são 9 motoristas, são 365 dias por ano essas vans do transporte especial, que vem sim para dar um atendimento especial. Tem todas as leis também ambientais que a empresa atende, teve que reconstruir todo um posto de abastecimento para atender as novas leis ambientais, com tanque. Ô Flávio, pois não. Você está se referindo aí, eu vou fechar esse bloco aí para a gente ir para o intervalo, mas você se referiu, por exemplo, que existe aí declaradamente uma guerra contra o prefeito atual em relação ao descumprimento de muitas questões ligadas ao contrato de concessão, principalmente, que principalmente reza no contrato que você se referiu aí, essa questão do combate ao clandestino. Agora, nós estamos vivendo também um momento de transição, onde existe, claro já, o prefeito eleito, e existe aí uma possibilidade de um novo relacionamento ou uma nova possibilidade de construir alguma coisa diferente. Inclusive o próprio prefeito eleito, o Heloísio, se referiu a isso, na questão de reafirmação dele em relação ao compromisso de cumprir os contratos com a empresa, exigir dela algumas coisas. Como é que você espera que seja esse relacionamento entre o Heloísio, a empresa concessionária e as ações que você tanto solicita em relação à melhoria do transporte coletivo? Já já a gente fica sabendo dessa e outras perguntas também que você está ligando para a gente, 3721-6955, ou então do jornalismo@tvpox.com.br. Após o intervalo a gente volta, não sai daí.